A escuridão tomava conta do necrotério, um local onde os segredos da morte eram guardados, mas onde os sussurros não cessavam. No silêncio mortal das gavetas, uma voz se destacou, vindo de um dos corpos, distante o suficiente para ser ignorada, ou seria? "Me tire daqui!" murmurava a voz, cada vez mais clara, até que, de repente, uma gaveta se abriu sozinha, liberando um cheiro de podridão que fez o ar gelar. Era impossível ignorar o que acontecia ali dentro. Esse lugar, normalmente preenchido apenas com o som das máquinas e da rotina médica, agora parecia estar vivo, e como se algo mais, algo além da morte, estivesse à espreita, esperando. O eco dos passos de alguém aproximando-se do necrotério era abafado pela tensão no ar. Era tarde demais para voltar. O som das gavetas sendo abertas uma a uma, seguidas por murmúrios indecifráveis, fez o sangue do recém-chegado gelar. Algo estava errado. Mas ele não sabia ainda o quanto. A noite estava fria e o vento cortante que soprava pela cidade parecia sussurrar segredos do passado. O necrotério do Hospital Central, um prédio antigo, ficava afastado do restante do complexo, como se o próprio edifício quisesse se isolar de tudo que fosse vivo. Suas paredes de concreto, manchadas pelo tempo, pareciam encerrar em si não só o cheiro pungente de desinfetante, mas também as memórias de corpos que nunca partiram. O local estava mal iluminado, com lâmpadas fluorescentes piscando fracamente e emitindo uma luz esverdeada, como se a própria morte estivesse impregnada no ambiente. Os corredores, vazios e desolados, faziam com que até o som da própria respiração se tornasse um incômodo. Cada passo de um intruso era uma invasão ao silêncio sagrado do lugar. A cada virada de corredor, o ar parecia ficar mais pesado, mais denso, como se algo sobrenatural estivesse ali, esperando para ser descoberto. No interior do necrotério, uma porta de aço enferrujada levava até a câmara frigorífica onde os corpos eram guardados. Era um local de frieza física e emocional, onde as almas, supostamente, se silenciavam. Mas não era assim naquela noite. O protagonista, Lucas, um jovem técnico de enfermagem recém-admitido, tinha sido designado para o turno da noite. Ele sempre ouvirá rumores sobre o necrotério, mas não acreditava nas histórias. Sempre racional e científico, Lucas nunca se importou com os sussurros sobre corpos que se moviam ou desapareciam de suas gavetas, ou ainda, com aqueles que diziam ouvir vozes nas paredes. Ele sabia que aquilo tudo não passava de superstição, histórias contadas para assustar iniciantes como ele. Mas ali, à medida que ele caminhava pelos corredores solitários, algo parecia diferente. Uma sensação incômoda de que os olhares das sombras estavam em cima dele. Lucas chegou à porta do necrotério e a empurrou. O barulho metálico ecoou pelos corredores vazios, fazendo seu coração disparar. Dentro, o ambiente era mais frio do que o normal, e o ar estava impregnado de um odor peculiar e um cheiro metálico, quase ácido, que ele não conseguia identificar completamente. Ele hesitou por um instante, observando as gavetas refrigeradas alinhadas à sua frente. Cada uma delas marcava a identidade de um corpo, mas em uma gaveta, na extrema direita da sala, uma gaveta parecia ligeiramente fora do lugar. O que mais o incomodava, porém, eram os sons. No começo, ele achou que eram apenas os ruídos da própria instalação, mas logo percebeu que eram mais do que isso. Era como se algo estivesse se movendo por entre os corpos, ou alguém estivesse chamando. "Me ajude, por favor", e a voz soava fraca, mas com um tom claro de agonia. Era uma voz humana. E estava vindo diretamente de uma das gavetas. Lucas engoliu em seco. Ele sabia que não deveria estar ali. Mas a curiosidade, aquela necessidade insaciável de desvendar mistérios, o impulsionou a se aproximar. Ele engatilhou a chave e, com um esforço, abriu a gaveta. Dentro dela, o corpo de um homem estava completamente imóvel, mas o odor forte de decomposição era surpreendentemente ausente. O que estava ali não era mais um cadáver, mas algo muito pior. Aquele corpo estava gelado, mas sua expressão era de completo terror e os olhos estavam arregalados, como se ele tivesse sido morto no momento exato de um pesadelo. Havia algo de errado com aquele cadáver, algo impossível de explicar. Ele se afastou lentamente, seu estômago embrulhando.
No entanto, antes que pudesse fechar a gaveta, o som das outras gavetas sendo abertas ecoou pelo necrotério. Como se centenas de outros corpos estivessem se movendo ao mesmo tempo, arrastando-se para fora de suas prisões. O que estava acontecendo ali? O ar no necrotério estava espesso, como se a própria morte tivesse se materializado no local, abraçando cada canto com sua presença gelada. Lucas ficou paralisado, seus olhos fixos na gaveta aberta diante dele. Algo dizia que deveria fechar aquilo rapidamente, mas seus pés estavam colados ao chão, e sua mente, turvada pelo medo, tentava entender o que estava acontecendo. As outras gavetas começaram a render lentamente, como se estivessem sendo abertas por uma força invisível. O som do metal deslizando sobre metal ecoou pelo necrotério, reverberando em sua mente de maneira quase insuportável. Cada gaveta que se abria liberava um cheiro mais intenso, mais nauseante. Como se os corpos dentro delas estivessem prontos para se revelar. Lucas. A voz soava novamente, fraca e ofegante, mas claro o suficiente para ele perceber que não vinha mais da gaveta à sua frente. Vinha de dentro do próprio necrotério. Era como se o ambiente estivesse se tornando vivo, como se os próprios corpos, mortos há horas, estivessem ganhando consciência. Com o coração batendo forte em seu peito, ele olhou para os lados. As sombras nas paredes pareciam se mover, distorcidas, como se algo as estivesse modelando. Cada vez que uma gaveta se abria, uma sombra mais escura se projetava sobre o chão, e o ar se tornava mais espesso, quase irrespirável. Era como se uma presença invisível estivesse se aproximando, algo não natural. A voz continuou, agora mais desesperada. Me ajude e não me deixe aqui. Lucas sabia que não deveria ouvir, sabia que aquele lugar não era para ser desvendado por alguém como ele. Mas a curiosidade, o desejo de entender o que estava acontecendo, foi mais forte. Ele se virou para a gaveta à sua direita e, com um movimento quase automático, puxou a alavanca de metal. O que ele viu fez seu sangue congelar. O corpo na gaveta não estava mais como antes. Seus olhos estavam agora abertos, fixos em Lucas, e uma expressão de dor insuportável distorcia o rosto do cadáver. Suas mãos, ou o que restava delas, estavam esticadas para fora, como se tentassem agarrar algo, ou alguém. O corpo estava em decomposição, mas com vida, ou pelo menos uma imitação grotesca daquilo. Ele deu um passo para trás, quase tropeçando. O necrotério inteiro parecia ter se tornado um lugar em que o impossível estava acontecendo. As gavetas estavam se abrindo sozinhas, uma após a outra, e corpos estavam sendo retirados de seus leitos gelados, suas extremidades se movendo de maneira não natural. Alguns corpos estavam de bruços, com a carne se rasgando de maneira que não deveria acontecer. Outros se retorciam no chão, tentando se erguer. Não, e não posso ficar aqui. Lucas sussurrou para si mesmo, mas antes que pudesse dar o primeiro passo em direção à porta, uma luz fraca piscou no fundo da sala. Algo se movia nas sombras, algo grande, algo que se arrastava com dificuldade, mas se aproximava com uma velocidade assustadora. Ele tentou correr, mas seus pés estavam pesados, como se o próprio necrotério estivesse tentando prendê-lo ali. Ele olhou para trás, e foi quando viu. Um dos corpos estava parado, olhando para ele. Não tinha mais vida, mas seus olhos estavam tão vivos, tão conscientes, que Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela não era a morte. Era algo muito mais terrível. O corpo deu um passo em sua direção, e Lucas percebeu que não estava sozinho naquele lugar. Não mais. Cada vez mais corpos se moviam, suas figuras espectrais tomando forma à medida que saíam das gavetas, suas expressões torcidas em uma dor eterna. Eles estavam se levantando, uma mão de cada vez, e as sombras de suas formas eram como tentáculos, se esticando em direção ao jovem. A cada segundo, o necrotério parecia mais vivo, mais vibrante de uma energia sombria, e as paredes começaram a se fechar, como se o espaço estivesse se tornando um recipiente para algo maior, algo que não pertencia a este mundo. E então, no meio do caos, o murmúrio mais claro. Me ajude, Lucas. Ele olhou para a gaveta onde a voz tinha começado e viu uma mão emergindo, pálida e fria,
mas com uma força que não parecia possível para um cadáver. Algo estava tentando sair. Algo muito mais poderoso do que qualquer um dos outros corpos. Lucas não sabia mais o que era real. Ele não sabia mais em quem confiar, se naquela voz, se no que estava acontecendo com os corpos, ou até mesmo em si mesmo. Mas ele sabia uma coisa, ele não estava mais sozinho. O necrotério agora estava completamente fora de controle. Os corpos, antes estagnados, agora se moviam em uma dança macabra, seus membros se esticando e se dobrando de maneiras impossíveis, como se tivessem sido tomados por uma força superior e maligna. A cada segundo, o som das gavetas se abrindo e fechando se tornava mais ensurdecedor, mais caótico, até que o lugar inteiro parecia um buraco negro de desesperança e morte. Lucas, desesperado, tentou se afastar, mas suas pernas estavam fracas, quase incapazes de sustentar seu peso. Ele olhou para a porta, ainda a alguns metros de distância, e sabia que, se não conseguisse sair dali, estaria perdido. Porém, o que ele viu ao tentar dar o primeiro passo em direção à saída fez seu corpo paralisar completamente. Na frente da porta, um corpo, ou o que restava de um corpo, estava de pé. Era uma figura alta, com a pele pálida e rasgada, como se estivesse lutando contra a morte. Mas o mais aterrador eram seus olhos, eles não estavam apenas abertos, mas pareciam observá-lo com uma intenção clara. Como se aquele ser estivesse esperando por ele, aguardando o momento certo para atacar. O corpo, ainda com os olhos fixos em Lucas, deu um passo em direção a ele. Uma mão esquelética se estendeu para o jovem, como se quisesse tocá-lo, ou talvez puxá-lo para aquele inferno. Você não pode sair daqui, Lucas. Nós estamos todos juntos agora. A voz que veio daquele ser não era humana, mas era inconfundivelmente clara. Ela emanava uma força sobrenatural, uma força que preenchia o necrotério e fazia o ar se tornar ainda mais pesado. O medo de Lucas se transformou em pavor, e ele não conseguiu se mover. Mas então, o chão tremeu. Não era uma tremor qualquer, mas um tremor profundo, como se algo subterrâneo estivesse acordando, algo ainda mais antigo e perigoso. O som das gavetas abrindo e fechando se intensificou, até que a sala parecia estar prestes a desmoronar sobre ele. Foi quando ele ouviu a voz novamente, mais próxima desta vez. Me tire daqui, Lucas. Me tire daqui. Ele olhou para o fundo do necrotério e viu a gaveta que antes estava completamente fechada agora parcialmente aberta. Algo dentro dela estava se mexendo, como se estivesse tentando sair, mas algo mantinha preso. Ele não sabia o que estava ali, mas sabia que isso era diferente de tudo que ele já havia visto até aquele momento. Aquele ser, ou o que restava dele, começou a rir. Era uma risada baixa, gutural, como se estivesse gozando da angústia de Lucas. Mas no meio do som abafado, uma outra risada, mais fraca e desesperada, começou a se juntar à primeira. Era a mesma voz que ele tinha ouvido antes, a voz que pedia ajuda, a voz que agora estava mais próxima, mais insistente. Aquele ser não estava sozinho. Algo mais estava se movendo por dentro dele. Sem pensar, Lucas correu em direção à gaveta, mais uma vez ouvindo os sons de corpos se arrastando pelo chão. As sombras se contorciam atrás dele, como se estivessem tentando alcançar sua pele. Quando chegou à gaveta, ele viu o que estava acontecendo. Dentro dela, uma figura estava se contorcendo, tentando escapar das amarras que a prendiam. Não era um corpo humano, mas algo grotesco e deformado. Uma criatura, ou uma mistura de corpos, estava sendo formada ali, como se aqueles cadáveres estivessem unidos por uma força incompreensível, se recompondo em algo ainda mais terrível. Seus olhos, os mesmos olhos que Lucas havia visto nas outras gavetas, agora estavam fixos nele, como se estivesse chamando-o. Me ajude, Lucas, a voz gritou, mas agora era uma voz coletiva, a voz de todos os mortos naquele necrotério, uma mistura de angústia e desespero. Lucas, sem saber como reagir, deu um passo para trás, mas não teve tempo de se afastar. A criatura se ergueu da gaveta, com suas garras esqueléticas e pele pútrida, e avançou para ele com uma velocidade sobrenatural. O ar ficou denso e frio, e a sala inteira pareceu se fechar ao seu redor. Então,
Com um estrondo ensurdecedor, as gavetas todas se abriram ao mesmo tempo. Uma onda de corpos se levantou, suas formas desfiguradas, seus rostos distorcidos em uma expressão de ódio e dor eterna. Eles estavam vivos, ou talvez estivessem mortos, mas nada naquela sala parecia humano. Eles estavam ali para algo maior, para algo que Lucas não podia compreender, algo que ultrapassava os limites da vida e da morte. O necrotério estava em completo caos. O som de corpos se arrastando pelo chão, das gavetas sendo abertas e fechadas violentamente, fazia com que a estrutura do lugar parecesse estar prestes a desmoronar a qualquer momento. O ar, antes frio e estagnado, estava agora carregado de uma energia grotesca, uma força primitiva que parecia se alimentar do medo de Lucas. Ele não conseguia mais discernir o que era real e o que era uma alucinação. A criatura que ele tinha visto se erguendo da gaveta ainda estava à sua frente, seus olhos vazios fixos nele, como se estivesse o consumindo com o olhar. Mas ela não o atacava. Ela apenas o observava, como se estivesse esperando, aguardando algo. Você está vendo, e o que nunca deveria ter visto. A voz da criatura ecoou em sua mente, mas não de forma verbal. Era uma sensação de presença, uma pressão que o envolvia por completo. Lucas sentiu sua mente se desgarrando, seus pensamentos se fragmentando. Ele queria correr, mas as pernas estavam pesadas, como se o próprio necrotério estivesse o puxando de volta. Ele sabia que não havia mais escapatória. Não havia mais saída. A morte, ou o que quer que fosse aquilo, já o havia encontrado. Mas então, no meio do desespero, algo incomum aconteceu. A criatura, que antes se aproximava de forma ameaçadora, deu um passo para trás. Suas garras, que antes estavam prontas para agarrar Lucas, agora se retraíam. O que estava acontecendo? O que havia mudado? Você é a chave, Lucas. Você sempre foi. As palavras surgiram com uma clareza aterradora. Lucas se sentiu fraco, como se uma parte de sua alma estivesse sendo retirada. Ele sabia que as palavras da criatura estavam fazendo sentido, mas de uma maneira que ele não conseguia entender completamente. Ele não sabia o que significava ser a chave. O que isso implicava? E por que ele? Por que ele estava ali, naquele momento exato? Enquanto ele tentava processar aquilo, uma luz fraca começou a brilhar nas paredes do necrotério, uma luz que não vinha de nenhuma fonte visível. Ela emanava das próprias sombras, como se a escuridão estivesse se tornando uma entidade viva. De repente, ele sentiu algo se mexendo dentro de si, como se uma presença estivesse se unindo a ele, se entrelaçando com sua própria essência. A sensação era desconfortável, quase insuportável, mas ele não podia se afastar. A criatura, agora mais imponente, se aproximou novamente. Desta vez, no entanto, havia algo de diferente nela. Seus olhos, antes vazios e inexpressivos, agora estavam preenchidos com uma inteligência maligna. Ela parecia estar entendendo algo que Lucas ainda não conseguia compreender. Você não está aqui por acidente, Lucas. Você é parte disso. Você sempre foi. Aquelas palavras não eram mais ditas para assustá-lo. Elas estavam sendo ditas com um tom de reconhecimento, como se a criatura finalmente o reconhecesse como algo maior. Algo que não poderia mais ser ignorado. O necrotério começou a se transformar. As paredes, antes sujas e gastas pelo tempo, agora pareciam estar se fechando sobre ele, como se o lugar estivesse se reconfigurando, mudando sua própria estrutura para acomodar algo que não deveria estar ali. A sensação de desconforto se intensificou, e Lucas sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se sua própria vida estivesse sendo extraída lentamente. E então, a luz dentro dele se apagou. Por um instante, o silêncio tomou conta do necrotério. A criatura que estava diante dele desapareceu, como se nunca tivesse existido. As sombras que antes pareciam se mover com vida própria agora estavam imóveis. As gavetas, que antes se abriam e fechavam freneticamente, agora estavam silenciosas. O caos havia cessado. Lucas caiu no chão, seus olhos ainda fixos nas sombras que tomavam conta da sala.
Ele não sabia o que havia acontecido, mas uma sensação estranha de vazio tomou conta de seu corpo. Ele não sabia mais quem ele era ou o que tinha acontecido com ele. Mas uma coisa era certa: o necrotério, aquele lugar assombrado pela morte, estava agora completamente vazio. Ou talvez não estivesse. No canto mais distante da sala, uma gaveta estava aberta. Algo se movia lá dentro. Algo esperando por Lucas. O que estava ali, ninguém sabia. Mas uma coisa estava clara: a morte nunca deixou o necrotério. Ela apenas aguardava a próxima alma perdida. O necrotério estava agora em completo silêncio. Mas mesmo no silêncio, Lucas sentia a presença daquilo que ainda estava ali. A morte, a dor, o sofrimento, tudo ainda pairava no ar, como uma névoa invisível. O que ele tinha visto, o que ele tinha experienciado, era mais do que ele poderia processar naquele momento. Era mais do que a mente humana deveria entender. Ele havia cruzado a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e agora, não havia mais como voltar atrás. O necrotério, com suas gavetas e corpos esquecidos, tinha sido palco de sua própria transformação. Mas ele sabia, por mais que tentasse negar, que algo dentro dele havia mudado para sempre. E o que ele sentia não era apenas medo, mas algo mais profundo, algo mais primal. Será que ele vai ser o próximo a chamar por ajuda? O pensamento atravessou sua mente como uma lâmina afiada. As gavetas poderiam estar vazias agora, mas a presença estava em algum lugar. Algo havia se despertado. Algo que, mesmo depois de todo o terror, ainda estava esperando, se escondendo nas sombras. A porta do necrotério estava finalmente aberta, mas Lucas não se atrevia a olhar para trás. Ele sabia que o que estava atrás dele nunca o deixaria realmente. Aquela presença, aquelas vozes, e aquilo o seguiria, onde quer que fosse. A linha entre os mortos e os vivos havia sido apagada, e ele agora fazia parte de algo muito maior, muito mais terrível. E se você acha que a história de Lucas terminou aqui, talvez esteja enganado. Porque o necrotério nunca ficará vazio. Ele sempre será preenchido. Não por corpos, mas por algo muito mais sinistro. Algo que espera, à espreita, por aqueles corajosos o suficiente para descobrir seus segredos, ou aqueles tolos que, como Lucas, cruzam a linha sem saber que não há volta. No coração da cidade, onde as ruas estreitas e escuras se entrelaçam como labirintos, há um cemitério antigo, cujos portões enferrujados sussurram histórias de séculos passados. Mas há algo mais ali. Algo que nem os moradores mais antigos ousam falar. Em uma das extremidades do cemitério, uma estátua de pedra se ergue em silêncio, com lágrimas esculpidas em seu rosto petrificado. Dizem que, em noites de lua cheia, essas lágrimas se tornam reais, e quem as toca, nunca mais será visto. Na calada de uma madrugada nevoada, um grupo de jovens decide testar a lenda. A curiosidade é mais forte do que o medo, e enquanto o relógio da cidade marca a última hora da noite, eles se aproximam da estátua. O ar, gelado e pesado, parece sufocar cada respiração, e o som distante de corvos é a única companhia deles. Um deles, impulsionado pela audácia, estende a mão em direção ao rosto de pedra da estátua. O que acontecerá em seguida é algo que nenhum deles jamais poderia prever. A verdade que todos evitam será revelada, e suas vidas jamais voltarão ao normal. Porque, no fundo, cada lágrima de pedra é um convite. Um convite para o desconhecido. Era uma noite fria, com uma lua minguante que mal iluminava as ruas desertas. O vento cortava a cidade como um sussurro de advertência, arrastando folhas secas pelas calçadas sujas. A neblina espessa começava a se formar, cobrindo o chão de uma forma que fazia as sombras dançarem nas paredes dos edifícios abandonados. A cidade parecia condenada ao esquecimento, seus habitantes envelhecendo sob o peso de segredos não revelados. No centro da cidade, onde as ruas se entrelaçavam em uma rede de mistérios, estava o velho cemitério. Suas muros altos e cobertos por musgo, pareciam tentar esconder algo mais do que apenas corpos enterrados.
As lápides, algumas quebradas e outras inclinadas pelo tempo, eram uma lembrança da história esquecida daquele lugar. Porém, no fundo do cemitério, uma estátua solitária de uma mulher se destacava entre as sombras. A figura era esculpida em pedra cinza, com cabelos que caíam pesados sobre seus ombros e um rosto angustiado. Seus olhos estavam fechados, como se estivesse em pranto, e de sua face esculpida, lágrimas de pedra escorriam, congeladas no tempo. A lenda sobre a estátua sempre foi um sussurro entre os moradores. Os mais velhos falavam dela como uma advertência, e os mais jovens, alimentados pela curiosidade, acabavam criando teorias. Quem toca as lágrimas, diziam, nunca mais será visto. Não era um mito comum, mas algo que parecia ter um peso de verdade. Muitos, como sempre, preferiram não acreditar. Afinal, o que poderia haver de real em uma história que os mais antigos repetiam, mas nunca explicavam? Mariana, uma jovem de 20 e poucos anos, cresceu ouvindo essas histórias. Desde pequena, ela sentia uma estranha atração pelo cemitério, sempre inquieta com a sensação de que algo estava ali, esperando para ser descoberto. Sua amiga Beatriz, mais cética e pragmática, sempre a desafiava a enfrentar seus medos. Ela, mais racional, nunca acreditara na história da estátua. É só uma escultura antiga, Mariana, dizia Beatriz. Nada mais. Mas a lenda começava a martelar na mente de Mariana, até que uma noite, depois de mais um dos relatos sobre as lágrimas de pedra, ela decidiu que iria, sozinha, ver de perto. Não era só curiosidade, algo em seu peito, talvez o medo ou a antecipação de algo grande, a levava a querer descobrir o que havia por trás da estátua, o que realmente acontecia quando alguém tocava aquelas lágrimas petrificadas. A noite estava como sempre, fria e silenciosa, quando ela se dirigiu para o cemitério. Seus passos ecoavam nas ruas vazias, e o som de suas botas batendo no asfalto parecia mais alto do que deveria. Ao longe, ela já podia ver as sombras do cemitério se delineando sob a luz fraca da lua. O portão, coberto por ferrugem e o tempo, estava entreaberto, como se o convidasse a entrar. Mariana hesitou por um momento. O vento sussurrava algo inaudível, talvez uma advertência, talvez um convite. Mas ela ignorou. Seu coração batia forte, mas a sensação de que estava prestes a descobrir algo a impulsionava. Ela adentrou o cemitério, sentindo uma estranha pressão no ar, como se estivesse sendo observada. A sensação aumentava conforme se aproximava da estátua. O som da brisa nas árvores desaparecia. O lugar parecia congelado no tempo, como se o próprio cemitério tivesse ficado à espera de alguém para desvendar o segredo que ele escondia. Quando ela finalmente chegou à estátua, o frio parecia ainda mais intenso. A pedra fria sob seus dedos fazia-a estremecer. Mariana olhou para o rosto da estátua e se perguntou se algum dia, em outra vida, ela teria sido real. Quem seria aquela mulher? E por que ela chorava? Ela estendeu a mão, sem saber ao certo o que estava fazendo. Algo dentro de si dizia para parar, para não tocar. Mas foi mais forte do que ela. Seus dedos tocaram a lágrima de pedra, e um tremor percorreu seu corpo inteiro. A pedra parecia pulsar sob seu toque. E foi nesse momento que ela sentiu um sussurro no vento, tão suave que parecia uma respiração. Uma sombra surgiu atrás dela, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. Quando ela se virou, o que viu não era humano. Uma figura alta e indistinta, feita de sombras, olhava para ela com olhos que brilhavam com uma luz doentia. Mariana sentiu o sangue gelar, mas antes que pudesse reagir, a sombra desapareceu. Ela olhou para sua mão, que ainda tocava a lágrima de pedra. A sensação de frio desapareceu, mas algo muito pior tomou seu lugar. Ela sentiu um peso crescente sobre seus ombros, uma pressão na cabeça que fazia tudo parecer distorcido, como se estivesse sendo puxada para dentro da própria estátua. Mariana, com a mão ainda apoiada na lágrima de pedra, sentiu uma sensação de vertigem que quase a fez cair para trás. O ar ao seu redor parecia denso, e ela mal conseguia respirar, como se a atmosfera estivesse sendo retirada de seu pulmão, uma pressão crescente que apertava o peito. O silêncio era absoluto, com exceção do som de seu próprio coração,
que batia tão rápido que ela podia ouvi-lo reverberando dentro de sua cabeça. A sombra, embora tivesse desaparecido rapidamente, deixou um rastro de inquietação. Mariana girou lentamente, mas o cemitério estava vazio. A lua mal iluminava o local, suas sombras longas e ameaçadoras se estendendo para todos os cantos, criando formas distorcidas no chão. O vento cessou abruptamente, e com ele, a sensação de tranquilidade da noite desapareceu. Agora, tudo parecia tenso, como se o próprio cemitério estivesse respirando com ela, observando-a com olhos invisíveis. Ela retirou a mão da estátua, mas o frio que antes a invadiu não a deixava. Pelo contrário, parecia ter se espalhado por seu corpo, tomando conta de cada célula. Seu corpo tremia involuntariamente, mas não era só o frio físico. Era uma sensação de pavor profundo, como se algo dentro de si estivesse mudando, algo que ela não entendia. O ar ao seu redor parecia mais espesso, como se a neblina do cemitério estivesse se solidificando, envolvendo-a lentamente. Eu preciso sair daqui, pensou, mas seus pés não se moviam. Era como se o solo estivesse segurando-a, como se a terra do cemitério não a deixasse partir. Seu olhar se fixou de novo na estátua. A figura da mulher, com lágrimas congeladas em seu rosto, parecia agora mais vívida, mais presente. Ela observava de uma maneira que Mariana não conseguia entender, e o peso nos ombros só aumentava. De repente, um som baixinho, quase imperceptível, surgiu ao fundo. Era o som de algo arrastando-se no chão. Mariana virou-se rapidamente, os olhos varrendo a escuridão. Mais nada. O som cessou, mas a sensação de que estava sendo observada nunca havia sido tão intensa. Ela engoliu em seco, forçando a si mesma a se afastar da estátua, embora seus pés parecessem estar grudados ao solo. Foi então que ela ouviu algo mais. Um sussurro, como se uma voz distante estivesse chamando seu nome. Sua mente estava confusa, mas a sensação era clara, e alguém, ou algo, estava à sua espreita. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando juntar coragem para seguir em frente, mas a voz voltou, desta vez mais forte. Era quase como um comando. Fique. Mariana engoliu em seco, sentindo o medo tomá-la. O sussurro parecia vindo de todos os lados, ecoando no silêncio da noite. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas não podia ignorar. Algo estava acontecendo no fundo do cemitério, algo que ela não entendia. O mistério da estátua, da mulher que chorava, parecia ter despertado algo antigo, algo que não deveria ser perturbado. Ela decidiu, com o corpo contraído de medo, seguir o som, mesmo sabendo que isso poderia ser um erro. O que mais poderia acontecer? Ela já havia tocado a lágrima de pedra. Mas algo dentro de si a puxava para o desconhecido. Mariana caminhou lentamente, seus passos pesados, como se o cemitério estivesse tentando segurá-la em cada movimento. A cada passo, uma sensação de angústia crescente a envolvia. A neblina parecia mais densa, mais carregada. E, à medida que ela se aproximava de uma parte mais escura do cemitério, as sombras ficavam mais profundas, mais pesadas. De repente, algo se mexeu à sua esquerda. O movimento era rápido, quase invisível, mas o suficiente para fazer seu coração disparar. Ela parou imediatamente, o medo paralisando seus movimentos. Mas, quando olhou para o local de onde o som vinha, tudo estava em silêncio novamente. Ela forçou-se a respirar, tentando afastar a sensação de que havia algo, ou alguém, ao seu lado, algo que a observava. O frio aumentou, e ela sentiu uma dor aguda em sua mão, como se o toque na lágrima de pedra tivesse deixado uma marca, um traço invisível. A dor percorreu sua mão e subiu até seu braço, mas, quando tentou afastá-la, algo ainda mais estranho aconteceu. A dor começou a se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo contagiada por algo sobrenatural. Era uma dor profunda, que parecia fazer parte de sua própria essência. Eu preciso ir embora, pensou novamente, mas algo em sua mente dizia o contrário. Algo a puxava para o interior do cemitério, mais profundo, mais escuro, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Foi quando ela ouviu o som mais estranho de todos.
Não era um sussurro. Não era uma voz. Era um grito. Um grito agonizante, vindo de dentro do cemitério, ecoando nas paredes de pedra. Mariana ficou paralisada, seu corpo todo tenso, e a dor aumentou. Ela queria gritar, mas não conseguia. Não havia som que saía de sua garganta. Apenas o grito distante, o lamento que parecia ecoar pelas profundezas da terra. Ela não sabia se deveria correr ou continuar. Mas algo dentro dela, algo que ela nunca soubera que existia, a estava chamando para o centro do cemitério, para o segredo que estava enterrado ali, aguardando ser desenterrado. Mariana caminhava com passos trêmulos, a dor em seu corpo agora insuportável, como se estivesse sendo arrancada de dentro de si mesma. O grito que ouvirá anteriormente ainda ecoava em sua mente, uma memória distorcida e agonizante que parecia reverberar nas paredes do cemitério. Cada respiração se tornava mais difícil, como se o ar estivesse sendo consumido por uma força invisível, uma pressão que se acumulava em seu peito, tornando cada segundo mais insuportável. A luz da lua agora estava completamente oculta pela espessa camada de nuvens que cobrira o céu. A escuridão parecia ter se tornado mais densa, mais opressiva. Era como se o cemitério tivesse sido engolido pela própria noite, e Mariana, sozinha, estava à mercê de algo que nem ela compreendia. Seus olhos vasculhavam freneticamente o espaço ao seu redor. Não havia mais som. Não havia mais vento. Apenas o silêncio mortal, pesado e absoluto. O grito distante havia cessado, mas a sensação de que estava sendo observada e seguida não desaparecia. Mariana se sentia como uma presa, e o cemitério era sua jaula. De repente, ela parou. À sua frente, no meio da escuridão, algo se formou. Inicialmente, era apenas uma silhueta, um movimento que se destacava contra a sombra do cemitério. Mas logo, a figura se materializou em uma forma claramente humana ou, pelo menos, parecia humana. Era uma mulher, mas não uma mulher comum. Ela estava vestida com um vestido antigo, rasgado e sujo pela terra e pelo tempo. Sua pele, pálida como a lua, estava marcada por cicatrizes profundas. Seus olhos, no entanto, eram a característica mais perturbadora. Eles eram escuros, sem pupilas, como dois buracos vazios, refletindo uma escuridão absoluta. O rosto da mulher estava torcido em uma expressão de sofrimento eterno, como se tivesse sido arrancada das profundezas do inferno. Mariana mal conseguiu respirar, seus olhos fixados na figura. Ela tentou recuar, mas suas pernas não se moviam. Era como se algo, uma força imensa, a impedisse de fugir. Ela estava completamente paralisada, incapaz de se mover. A mulher, ou o que quer que fosse, deu um passo à frente, e a terra sob seus pés parecia se contorcer, como se estivesse viva. Cada passo que dava parecia fazer o cemitério tremer levemente, como se as sepulturas se agitassem sob a pressão de sua presença. Quando a figura se aproximou, uma sensação de frio absoluto invadiu Mariana. Seu corpo, já tomado pela dor, parecia agora congelado, como se o próprio ar estivesse se tornando sólido ao seu redor. Você tocou, disse a mulher, sua voz um sussurro rouco, quase inaudível. Você tocou a lágrima. Mariana, com a mente em turbilhão, tentou falar, mas sua garganta estava seca, paralisada pelo medo. O ar estava pesado demais, e as palavras não saíam. A mulher avançou ainda mais, agora tão próxima que Mariana podia sentir a presença gelada dela, um frio cortante que parecia penetrar em seus ossos. Agora você não pode mais voltar, a mulher continuou, a voz mais forte, mais clara. Agora, você pertence a ela. Você pertence à estátua. Mariana tentou gritar, mas sua voz estava presa, sua respiração estava falha. A mulher, ou o ser que estava diante dela, colocou uma mão gelada em seu ombro, e instantaneamente, uma dor lancinante percorreu todo o seu corpo. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada de dentro de si, como se sua essência estivesse sendo drenada por aquela presença. Sua visão começou a turvar, e ela sentiu uma força invisível a empurrando para o chão. Ela olhou para a estátua à distância. Sua visão se embaçou, mas, mesmo assim,
viu as lágrimas de pedra brilhar à luz da lua, agora visíveis novamente. Algo parecia mudar na estátua. As lágrimas começaram a brilhar com uma intensidade crescente, e logo, elas começaram a se mover. Não eram mais feitas de pedra. Elas estavam se transformando em algo mais, algo vivo, algo que parecia se alimentar de sua dor. Mariana tentou resistir, mas a força que a mantinha presa era imensa. Ela sentiu suas pernas fraquejarem, e uma pressão insuportável a fez cair de joelhos. Quando olhou novamente para a estátua, as lágrimas de pedra já não eram mais pedras. Elas eram líquidas, brilhantes, escuras como o abismo, e estavam fluindo em direção a ela. Cada gota parecia arrastar sua alma, puxando-a para o fundo de um abismo sem fim. A mulher à sua frente começou a rir, uma risada macabra e estranha, que ressoava pelas paredes do cemitério, reverberando em seus ossos. Agora, você é parte de nós. Parte do que não pode ser apagado. Com um último esforço, Mariana tentou lutar, tentou se erguer. Mas, no momento em que suas mãos tocaram o solo, ela sentiu como se o próprio cemitério a estivesse engolindo. As lágrimas de pedra se espalhavam rapidamente, envolvendo-a, prendendo-a, puxando-a para a escuridão que a aguardava. No último segundo, antes de ser consumida, ela viu a mulher sorrindo, e o sorriso não era humano. Era uma expressão de uma eternidade de dor, um sorriso que apenas aqueles que estavam mortos podiam dar. E então, Mariana desapareceu, engolida pelo cemitério, deixando para trás apenas o eco de sua presença, agora perdida para sempre na terra, onde as lágrimas de pedra ainda choravam. O silêncio tomou conta do cemitério mais uma vez. O vento voltava a soprar suavemente entre as lápides, e a lua parecia restaurar sua posição no céu, banhando a paisagem com sua luz pálida. No entanto, nada parecia o mesmo. O cemitério agora estava mais sombrio, mais pesado, como se algo tivesse sido alterado para sempre. A estátua da mulher, que antes chorava lágrimas de pedra, agora estava imóvel, mais quieta do que nunca. Não havia mais brilho em seus olhos vazios, e as lágrimas haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. O terreno ao redor estava completamente calmo, sem sinais da presença de Mariana ou da mulher que a havia levado. O cemitério parecia ter engolido qualquer vestígio de seu sofrimento. Mas o mistério não estava resolvido. Ao amanhecer, a primeira luz da manhã começou a iluminar o cemitério, revelando um detalhe perturbador que, até então, passará despercebido. Em uma das lápides mais antigas, perto da entrada, havia uma inscrição que antes não estava visível. Não era grande, nem chamativa, mas agora parecia brilhar de uma forma estranha, como se o próprio sol estivesse sendo manipulado pela presença que ainda pairava ali. Mariana nunca soubera disso. Ela jamais soubera que o segredo do cemitério não estava apenas na estátua, mas na terra que a cercava. Na realidade, o cemitério inteiro estava entrelaçado com a história de uma família que há muito tempo havia feito um pacto com uma entidade sombria, algo antigo e esquecido, algo que estava prestes a ser reavivado. E agora, Mariana, ao tocar a lágrima de pedra, havia selado seu destino, tornando-se parte dessa história esquecida. O que ela não sabia, e que ninguém sabia, era que as lágrimas da estátua não eram apenas de pedra. Elas eram fragmentos de uma entidade que estava presa ali, há séculos. E o pacto que a família fizera para manter aquela entidade enterrada havia sido quebrado quando alguém como Mariana, tocou as lágrimas. Cada lágrima representava uma alma perdida, e Mariana agora fazia parte dessa coletânea de almas, presas para sempre no cemitério, nas sombras da noite, aguardando o momento em que seriam chamadas de volta. Agora, o ciclo estava completo. A estátua permanecia ali, inerte, mas dentro dela algo havia mudado. As lágrimas estavam em movimento novamente, mais sutis, mais silenciosas. Elas aguardavam. A entidade esperava. E o cemitério, que parecia tranquilo à luz do dia, estava apenas em um estado de dormência. Quando a noite caísse novamente, algo mais aconteceria. Talvez mais pessoas chegassem, mais almas seriam atraídas. O ciclo nunca terminaria, e o cemitério, com seus segredos enterrados, continuaria a engolir aqueles que ousassem perturbar suas sombras.
Mas para aqueles que soubessem olhar de perto, havia algo ainda mais perturbador. As pedras ao redor da estátua, onde antes haviam sido deixadas marcas do tempo, agora possuíam uma nova inscrição. Uma inscrição que ninguém jamais entenderia até que fosse tarde demais. Ela sempre chora. Enquanto o sol se põe atrás das árvores esqueléticas do cemitério, a verdade que ninguém jamais ousou compreender ecoa silenciosamente entre as lápides. O vento suave balança as folhas caídas, mas por dentro, onde os olhos não alcançam, há um lugar onde as sombras ainda se movem. Ali, onde os mortos nunca descansam, a história de Mariana, agora entrelaçada com o próprio terror daquele cemitério, permanece viva, aguardando o momento de ser recontada. Porque, no fundo, todos os que passam por ali, sem saber, tocam uma parte dessa história. E cada toque, cada passo, cada olhar, contribui para manter esse ciclo eterno de dor e medo. A estátua da mulher, com suas lágrimas de pedra, permanece em pé, imóvel, mas sempre atenta. Ela chora, mas ninguém vê. Ela observa, mas ninguém sabe. Ela aguarda, como uma sentinela nas trevas, aguardando o próximo incauto a descer até o abismo, a se perder nas sombras. E assim, o cemitério continua, silencioso à luz do dia, aterrador à noite. O mistério nunca será completamente desvendado. A entidade permanece à espera de quem ousar cruzar seus caminhos. Se você gostou dessas histórias sombrias e quer ouvir mais relatos assustadores, deixe seu comentário abaixo. Você acredita em espíritos? Já teve alguma experiência sobrenatural? Se inscreva no canal para mais histórias aterrorizantes. Ative as notificações para não perder os próximos relatos. Nos vemos na próxima história, e se você tiver coragem.